E ainda falando sobre as decisões em Brasília, sobre as reformas que tramitam no Congresso, ontem a Câmara Federal aprovou o texto base da reforma trabalhista que muda muitas questões da vida do trabalhador brasileiro. Como você pode ver nessas imagens, não foi uma votação tranquila. O plenário é um reflexo das ruas, onde muitas pessoas aprovam e outras tantas protestam contra várias questões propostas nessa reforma. Percebem os cartazes? Há muitos pontos de reivindicação. Há muitos detalhes nessa reforma que talvez você aí de casa ainda nem conheça. Não sabe como funciona hoje e não sabe como vai ficar. Essa é a nossa missão aqui no Bom Dia. É levar informação para você, esclarecer o que está sendo discutido em Brasília para que você possa formar a sua opinião também. Como sempre, meu parceiro para tratar de assuntos trabalhistas aqui no Bom Dia, Paulo Souto. Teremos dobradinho, então, dele essa semana, que já veio na terça-feira com o nosso quadro Eu Quero Saber, mas hoje vai falar especificamente sobre essa proposta de reforma, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Obrigada Patrícia. mais uma vez pela sua disponibilidade. Nada, muito é um prazer bom estar contar aqui. com a sua ajuda para traduzir o que está acontecendo. A gente separou, Paulo, alguns tópicos dessa reforma. Obviamente, gente, não são todos, mas a gente trouxe aqui os pontos mais importantes, os pontos mais polêmicos, para que você possa... Tá certo? Vamos lá, Paulo. O primeiro destaque hoje, o nosso primeiro tópico, é com relação à jornada de trabalho. A gente destaca aqui para você como é atualmente e como deve ficar. Conta pra gente, Paulo. Atualmente ela é, Patrícia, 44 horas semanais. Certo. Não vai mudar. A jornada continua 44 horas semanais. O que pode mudar é a jornada diária, que ela hoje é de 8 horas, com uma elasticidade de 2 horas extras, e agora ela pode chegar até 12 horas. O que muda é isto. Muito bem. A jornada na semana é a mesma, mas aí A mesma, não muda dias nada. podem ter uma configuração diferente com relação à carga horária. Ok? Assentados nesse ponto, próximo. A jornada de 12 por 36, hoje a Justiça permite essa jornada, alternando 12 horas por 36 de descanso, desde que seja respeitando o limite semanal de cada profissão em legislação específica. Isso pode mudar com a reforma trabalhista, ou seja, a jornada será liberada para todos os profissionais. Isso não vai haver problema algum. Um exemplo, na Lei Complementar número 15 das domésticas, já existe a jornada 1236. O que ocorre agora é que ela vai ser extensiva para todas as categorias. O que muda é isto. Isso vai ter que ser regularizado pelos sindicatos ou individual? Não, por enquanto não. Até agora não. Não tá. se Só fala vai sobre haver- isso. Na Fica maioria das apenas propostas, liberado. eles estão tirando o sindicato e que o acordo seja feito entre trabalhador e empresário. Próximo tópico que pode mudar com a reforma trabalhista é com relação ao tempo de deslocamento. Lembra, a gente fala muito sobre isso aqui no Bom Dia, que aquele tempo casa-trabalho, trabalho-casa, normalmente é contado hoje em dia para efeito de jornada. Agora, isso é o que acontece atualmente. A proposta deixa de considerar como jornada de trabalho o tempo gasto no trajeto usando o transporte fornecido pelo empregador. Hoje, quando a empresa fornece o transporte para pegar o empregado em casa e trazer para o trabalho, esse tempo é contado como jornada de trabalho. Exato. A proposta é não contar mais. Mesmo que ela ofereça o transporte para haver o deslocamento, não vai mais contar como jornada de trabalho. Olha É a só. proposta. Muito Entendeu? bem. Agora, uma pergunta. A gente já conversou aqui muitas vezes, inclusive, Paulo, que um dos maiores índices de acidentes de trabalho hoje em dia no Brasil acontecem nesse deslocamento, acidente de moto, por exemplo. Isso muda para efeito do INSS, Em não? hipótese alguma, a moto é do trabalhador. Sim. Ele não está usando transporte da empresa. E mesmo usando transporte da empresa, se houver um acidente, ele tem direito ao auxílio acidente. Continua Sem problema, configurando acidente de trabalho. O que não vai contar é como jornada de trabalho. Pronto. Mas a questão do deslocamento para efeito de concessão de auxílio acidente, sim. É em importante caso de um fazer essa sinistro. ressalva, né, gente? Porque é uma informação importante. Próximo tópico que selecionamos com relação à terceirização, aliás, essa já vinha sendo polêmica há algum tempo, quando foi aprovada a lei da terceirização. Então, essa mudança aqui que a gente está trazendo atualmente é muito recente. Depois da aprovação da terceirização, é permitida e restrita das atividades de uma empresa. Pode ser terceirizada a atividade início, meio ou fim. E agora, Paulo? O que a reforma trabalhista acrescenta? É que uma empresa, quando demite um empregado, ela não pode contratá-lo, ele como terceirizado, ele vindo por outra empresa, no prazo de 18 meses. Não pode ser contratado imediatamente, Imediatamente. é isso? O que é isso? Para evitar que a empresa demita seus empregados e este empregado vá para uma outra empresa e essa empresa seja a empresa terceirizada. Entendi. É para evitar isso. Isso é benéfico para o trabalhador. Muito bem, essa é uma mudança aí também proposta de uma mudança já muito recente, ou seja, muda o que acabou de mudar. Próximo tópico proposto na reforma trabalhista. Com relação às férias, atualmente é um período só de 30 dias. Em casos excepcionais, elas são parceladas. Qual é a proposta? A proposta é que ele seja parcelado em até 3 períodos e um deles não seja inferior a 14 dias. É o que eu digo.
Na lei da empregada doméstica já existe esse parcelamento. Pelo menos um deles não pode ser inferior a 14 dias. Não pode ser inferior a 14 dias. Tá, então poderia ter umas férias lá de 15 dias, uma de 10 e uma de 5, ok. Pode. Muito Exatamente bem, a pode. partir de agora isso seria permitido. Novidade para a maioria lei. dos trabalhadores, não para as Isso, empregadas domésticas. Exatamente. As empregadas domésticas já estão na frente em alguns quesitos. À frente, assim, né, de acordo com essa reforma. A contribuição sindical, mais conhecida como imposto sindical, atualmente ela é obrigatória e corresponde a 1 dia de salário por ano do trabalhador que ele entrega ao sindicato. A proposta é que isso deixe de existir. Não vai ser mais obrigatório, vai ser opcional. Os trabalhadores estão adorando e os sindicatos não. Claro, aqueles trabalhadores que quiserem contribuir com o seu sindicato, sem problema, eles ele podem, vai autorizar. mas isso não É o seria que devia ser feito sempre. obrigatório. Próximo tópico aqui, aquela multa por não assinar a carteira. Paulo, quantas perguntas a gente não recebe de trabalhadores dizendo meu patrão não assinou minha carteira, meu patrão não devolveu minha carteira. Isso, atualmente, previsto em lei, é multa. Aliás, nem isso que acontece hoje as pessoas não costumam saber. Mas hoje já é prevista uma multa que equivale a um salário mínimo regional por cada empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Agora, essa multa aumenta e muito, vai para R$3 mil por empregado, acrescida também multa de igual valor em caso de reincidência, sendo que as microempresas ou empresas de pequeno porte pagam multa de R$1.000. Isso é benéfico para o trabalhador. É uma garantia, né? É mais uma segurança. E isso é extensivo às empregadas domésticas. Continua também. valendo também para o patrão. Porque o que não existir na lei complementar das domésticas e quando estiver na CLT é aplicado subsidiariamente. Muito bem. Próximo tópico, trabalho remoto ou home office, o que já existe muito hoje em dia, porém sem previsão legal para esse tipo de prestação de serviço. A proposta regulariza isso, inclui o home office na legislação, sendo que a presença esporádica na sede da empresa para atividades específicas não descaracteriza o regime de trabalho remoto. As regras serão descritas em contrato individual de trabalho. Provavelmente esse artigo também será regulamentado. Não existe hoje, assim, uma legislação específica. Exato. Mas, na prática, isso é comum no Brasil todo, inclusive Exato. no Serviço Público Federal. Funciona muito. Funciona e bem. E aí tem que regulamentar, tem que ir para a lei, tem que estar lá assegurando o direito do trabalhador. Próximo tópico, as gestantes. Essa é uma polêmica, ontem falou-se muito sobre isso, que é aquela prestação de serviço em ambientes insalubres, no que diz respeito às mulheres grávidas. Atualmente, as grávidas não podem trabalhar em ambientes insalubres e a proposta diz que sim, será possível, desde que apresentado atestado médico comprovando que o local não oferecerá risco à gestante. Esse tópico é polêmico. Agora, se o ambiente insalubre for máximo o grau, ela não pode trabalhar em hipótese alguma. Só pode se for mínimo ou médio, desde que tenha um atestado do médico da empregada. Autorizando que ela pode trabalhar naquele ambiente. Eu acho isso aí não vai ser tanto risco. Se o médico particular dela diz que ela pode trabalhar, não tem problema. Se ele disser que não, não. Acabou-se. Acabou-se e continua do mesmo jeito, o mesmo direito assegurado. Paulo, não vou te despedir antes de fazer esse comentário. Eu vou fazer 2 comentários. Primeiro, a grande sorte do trabalhador brasileiro é que a reforma trabalhista não atinge o artigo 7º da Constituição Federal. Serão mantidos. Serão todos mantidos. Estes não são, como dizia... Vamos explicar para as pessoas o que é esse artigo 7º da Constituição Federal. É onde está todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Está lá elencado. São mais de 30. Não serão alterados. Salário mínimo, jornada de trabalho, direito de seguro-desemprego, vinculação à Previdência Social, tudo. A nossa sorte. Tal sorte não estamos tendo, ou seja, os direitos adquiridos não estão preservados. Perfeito. Tal sorte não estamos tendo na reforma previdenciária, o que não onde acontece. não está se respeitando. O meu segundo comentário é que hoje, por coincidência, é o dia que se comemora o Dia da Empregada Doméstica. Então eu queria deixar aqui os parabéns para toda essa categoria que tanto ajudam os seus patrões e suas residências. É isso, claro, nossos parabéns aí para esses empregados, aliás, que participam tanto do nosso quadro, né? Sempre e que mandam na segunda-feira eles perguntas. também têm direito ao feriado. Muito bem lembrado, hein? Dia do Trabalho, próxima segunda-feira, mais um feriado aí seguido para vocês que estão em casa e as pessoas têm direito, inclusive, claro, às empregadas domésticas. Parabéns à categoria e bom trabalho para todas elas hoje. Obrigada, viu, Paulo, mais uma vez pela ajuda nessa semana. Repito aqui, parabenizo novamente pelo essa disposição de falar sobre a reforma. Não, a nossa missão é falar sobre isso mesmo. Trabalhista e desejar a você novamente um bom feriado. Para nós, mas na terça-feira a gente se encontra. Se Deus quiser. Até lá.